Oi, querido. Oi, querida. Primeiro dizer que eu tô com muita saudade de vocês, morrendo de saudades, né? Vocês sabem o quanto eu gosto de estar com vocês, de brincar, de dar aulas, né? Eu já falei isso inúmeras vezes. Mas nós temos tentado encaminhar para vocês aulas diferentes, né? Para que a gente possa se sentir menos sozinho. Então hoje nós vamos estar retomando aquele nosso trabalho do Diário de Classe, que é um livro de poesias lindo, de um poeta muito sensível, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Para a gente fazer uma breve retrospectiva do que já foi feito, nós fizemos uma sensibilização em relação à leitura, para vocês iniciarem a leitura, lembram? A Queca, né, adentrou a aula de vocês de surpresa, com pandeiro, narrando, né, pequenas poesias, pequenas quadrinhas com rimas, envolvendo o nome de vocês. Acho que foi muito divertido, a gente riu bastante. Depois, com as pílulas da criatividade, vocês conseguiram criar, a partir do nome de vocês naquelas cartelas, né, que ela entregou, conseguiram criar outras palavras, outros nomes, né? E aí a gente teve que dar uma paradinha do trabalho e foi marcado então uma data de leitura que já que finalizou já, né? Então por isso a gente está retomando. O Bartolomeu é um escritor valiosíssimo. Talvez vocês não tenham ouvido falar, né, sobre ele, mas ele é um escritor que desde criança ele já descobriu a magia das palavras. Sabe por quê, pessoal? Porque ele perdeu a mãe muito cedo. O pai viajava e ele ficava com o avô. E vocês sabem que os avós são aqueles pais com açúcar, né, como se diz hoje. E o avô incentivava muito ele a criar, né? E ele se sentia sozinho, triste, né? Por não ter o pai por perto, por não ter a mãe. E aí ele resolvia colocar para fora toda essa ansiedade, toda essa tristeza que ele sentia através da poesia. Ele nasceu, viveu toda a infância dele numa cidadezinha de Minas Gerais chamada Papagaio. É uma cidade pequena, com poucos moradores, né? Mas lá foi onde ele construiu toda a vida dele de poeta. E ele tinha uma sensibilidade tão grande em relação às palavras que ele dizia assim, ó: se olho demoradamente para uma palavra, descubro dentro dela outras tantas palavras. Olha só que profundo isso, né? De tu olhar uma palavra e nela tu ver outras palavras. Assim, cada palavra contém muitas leituras e sentidos. Se vocês fizerem uma lembrança aí do livro que vocês leram, vocês vão lembrar que ele fez isso no diário, né? Ele começou a escrever dentro de um nome próprio, né? De um substantivo próprio, ele criava outras palavras. E a nossa obra, então, Diário de Classe? Ele é um livro lindo, apesar de ser curto, né? A gente, de repente, até desmerece, às vezes, um livro por ele ter poucas páginas. Mas ele é lindo, por isso escolhi para vocês nesse primeiro trimestre. Ele é formado de 21 poemas, né? Circulando o fazer poético em torno de nomes próprios. Nomes de vocês, muitas vezes, que vocês tenham encontrado lá dentro, né? Desdobrando-se em descobertas. Alguns nomes remetem a menções românticas, outros a brincadeiras verbais, jogos de pula palavra, ou palavra puxa palavra, né? Tu escreve uma palavra e daquela palavra tu escreve outra, né? É um momento de muita criatividade, assim, do Bartolomeu. Uma viagem poética através das Bárbaras, das Marianas, dos Rodrigos, das Lucianas. Esse é o nosso diário de classe. Esse é o nosso livro do primeiro trimestre. Esse é o livro que eu escolhi para vocês viajarem lá por dentro e a gente poder se divertir um pouquinho. E agora, mais ainda, nesse período que a gente está em casa, poder brincar um pouquinho com a família e com essas palavras. O nosso nome é aquela palavra que nos identifica, né? É tão legal quando a gente chega num lugar onde a gente não conhece ninguém e alguém chama a gente pelo nome, a gente se sente tão bem, né? Ou aquela confusão que dá quando a professora faz a chamada dentro da sala de aula e chama
3 Artures, 2 Marianas, Cláudias, né? Que confusão que existe dentro de uma sala de aula quando tem 2, 3 nomes iguais, né? Que é o que acontece nas nossas turmas também. E aí a gente pensa assim, ai, o nosso nome, né? Quanta coisa ele guarda para nós, quantas ideias, quantos sonhos, quantos amores. E aí eu lendo os textos de vocês, que vocês me enviaram, né, pessoal? Os textos da história do nome de vocês. Muitas vezes eu me emocionei tanto lendo, porque é uma coisa tão significativa o nosso nome, né? Todos eles vieram de uma escolha muito, assim, desejosa, né? Os pais escolheram, ou o irmão mais velho, ou porque tinha um significado muito forte aquele nome, ou porque era uma homenagem. Então, o nosso nome, quando a gente ouve o nosso nome, quando a gente escreve, quando a gente diz para alguém o nosso nome, é uma forma de honrar alguma coisa, que é a nossa família, o nosso antepassado, quem escolheu o nosso nome, né? Sim, existem muitas palavras dentro de cada palavra. Quando eu falo amor, eu posso escrever outras palavras, né? Muitas lembranças também que nos acompanham a partir dessa palavra, e nesse momento do nosso nome, que é a palavra-chave, né, do nosso diário de classe. Muitas palavras que voltam à memória e se deixam escrever. Isso é lindo, né? A gente escreveu o nosso nome, escrever outras coisas com o nosso nome, misturar o nosso nome. Aí eu coloquei aqui um poema de todos, né? Todos são lindos, mas eu escolhi esse. A Mariana, menina, pouco sozinha. De um lado tem Maria, do outro lado tem Ana. No meio corre Marina. Pelo ar de Marina ia Maria. Pelo mar de Mariana ria Marina. E Ana, menina amiga, ama as águas de Mariana. Então, com o nome de Mariana, quantas outras palavras se pode escrever? E olha que coisa linda, as rimas e a proposta de texto e organização dessas palavras que o Bartolomeu traz para a gente ler, né? E se encantar também. Graça. Se graça trocar de lugar as letras, a garça voa e a menina sem graça fica sozinha. Então, pessoal, o nosso autor, ele trouxe 2 propostas de trabalho que eu quero fazer com vocês agora, essa reflexão. Um que se chama anagrama. O anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou de uma expressão, para produzir outras, que é o que vocês encontraram no livro, né? Utilizando todas as letras originais, lembram? Que não poderia botar nenhuma outra letra, não poderia suprir nenhuma letra. Então eu coloquei um exemplo ali, ó, Roma. Com a palavra Roma, eu posso escrever mora, posso escrever ramo, amor, mar, enfim, infinidades de palavras. Esse é o anagrama, é quando tu mistura as letras. Agora, um acróstico é uma coisa bem diferente. Um acróstico é quando se juntam as letras iniciais de cada verso para formar a palavra ou uma frase desejada. Por exemplo, se eu escrevo a palavra Clea e peço para vocês fazerem um acróstico, eu estou pedindo para vocês usarem as minhas iniciais e continuarem uma frase ou uma palavra com as minhas iniciais, como está no exemplo ali. Vamos criar então, pessoal, a partir dessa reflexão que eu trouxe para vocês, desta retrospectiva também do nosso livro, eu convido vocês a participarem do nosso roteiro de aula desta semana. Então, essa semana vai ser dedicada ao nosso livro, né, Diário de Classe. Então, eu não consigo entregar para vocês novamente a pílula da criatividade, mas sintam-se contaminados por esse vídeo para vocês criarem e a gente poder, quando se encontrar, poder fazer uma baita exposição de todos esses trabalhos que a gente vem produzindo. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e beijo em cada um.